Peguei um texto aqui que foi publicado recentemente no site da Rádio Boa Nova, radioboanova.com.br, que fala sobre a questão do centro espírita. E o texto diz o seguinte: o centro espírita é um local que serve tanto para esclarecer como consolar. Muitas pessoas chegam ao centro com dúvidas, problemas físicos, emocionais e espirituais. E ainda, aquele que frequenta o local, além de receber o passe e assistência espiritual, pode estudar a doutrina espírita. Entretanto, muitas pessoas julgam mal o local ou não compreendem bem a função de uma casa espírita. E o Herculano Pires, na obra O Centro Espírita, diz o seguinte, abre aspas, se os espíritas soubessem o que é o Centro Espírita, quais são realmente a sua função e a sua significação, o Espiritismo seria hoje o mais importante movimento cultural e espiritual da Terra. Fecha aspas, está aí a opinião do Herculano Pires. Afinal, o que é um centro espírita, Eliana? Olha, eu sempre falo lá onde eu sou presidente que é uma central de oportunidades, né? Mas a gente vê que tem muitas casas que colocam, né, que é uma central de serviços, né? Então, usam vários títulos, mas assim, eu acho que se a gente se pegasse na origem ali com Jesus, né? Porque a gente vai ver aqui que tem, iniciando tudo antes, né? Seria assim um local onde as pessoas se encontrassem para o aprendizado, para poderem trocar ideias e com isso todo mundo crescer, né? Então, seria um local de aprendizado, de reflexão, né, nesse sentido. Mas hoje é muito mais que isso. Então, quando fala uma central de serviço, eu acho até que é interessante esse conceito, porque realmente a Casa Espírita hoje oferece muitos serviços para as pessoas, né, não só para os próprios frequentadores, para a comunidade também, que eu acho que é um aspecto bem importante que hoje se tem e eu acho muito válido. E aí, Edson? Então, você estava lendo o texto aí e você pega o Herculano, nessa última frase dele aí do retirada do livro, você vê que, na verdade, o centro deveria ser um local onde se estudasse de fato a doutrina, né? Mas a doutrina espírita, da forma como ela foi elaborada lá por Kardec, até os métodos que ele utilizou também, né, de estudo. E a gente percebe que isso se perdeu aqui no Brasil, eu não sei por que razão. A gente até vai ter que discutir um pouquinho isso, né? Quem sabe a gente descobre aqui juntos Verdade. Isso aí. o que aconteceu. Então, eu sinto assim que eu acho até que vem mudando um pouco, tá? Eu acredito também. Ao longo do tempo aí vem mudando, porque se você pega os centros espíritas que existiam na antiguidade, você vê que eles tinham bem a característica assim, de ter uma roupagem, né, ou uma estrutura voltada para o médium principal. Então você tinha aquela pessoa que era o médium principal da casa, que recebia entidades, que ele que era que comandava. Então você tinha meio que um centro comandado... personalizado em alguém. Era personalizado, na verdade, né? Então, por exemplo, eu já vi centros fecharem em função do dirigente principal desencarnar, né? O dirigente principal desencarna e aí não se criou a base, não se criou a continuidade, as pessoas não sabem direito, né, a quem dirigir-se. Deveria ter, né? Porque tudo isso, quando a casa ela é formada, ela tem que ter todos esses aspectos muito bem elaborados e colocados ali de forma transparente. Para que possa ter continuidade, inclusive. Tem que se pensar tudo isso. Então, quando você vê, por exemplo, essa situação das casas hoje, que não oferecem, inclusive, cursos, né? Ou só assistência, elas estão fadadas a ter esse tipo de situação, né? De não dar continuidade quando você, por exemplo, perder as pessoas que lideram, ou coisa desse tipo, né? Se você pega a doutrina, do jeito que ela foi elaborada, né? Criar-se ali os grupos de estudo, né? Porque na época do Kardec se criou vários grupos de estudo. Tanto que ele saiu fazendo aquela viagem espírita de 1862, justamente para ir visitar vários grupos, né, de estudos e tal. E você pega o aspecto cultural da doutrina, porque muitas pessoas falam assim, mas o que a doutrina tem de cultural? Ela tem tudo. Uhum. Ela é uma doutrina que, bem compreendida, ela é transformadora, né? Ela modifica a sua forma de pensar, de agir, a sua forma de enxergar as coisas.
ela te dá condições de você ter a liberdade, né, de escolhas, de decisão. Autonomia, que a gente estava falando aqui. Autonomia. Né? Eu posso citar alguma coisa do Manuel Bento aqui? Eu acho que sim, né? Lá em 1995, quando nós decidimos implantar no Manuel Bento os cursos, né, de doutrina, porque não existia, foi justamente por causa disso. Você tinha ali 3 dias só, né, de atendimentos, e aí os trabalhos eram conhecidos como trabalho do fulano, o trabalho do ciclano, o trabalho do beltrano. Então as pessoas optavam, né, para ir em qual trabalho elas iriam em função de quem dirigia ali o trabalho. Isso, da forma como o dirigente fazia. Então, quando nós decidimos implantar o curso, olha que coisa interessante, né? A gente foi inspirado lá na época a trazer um lema diferente para casa. E aí nós criamos naquela época um lema que é pela emancipação do espírito. Estou falando lá em 1995. Então você fala assim, puxa, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Ora, quando você pega um lema como esse, que a casa, ela, a partir de agora, ela vai trabalhar pela emancipação do espírito, ou seja, você começa a criar condições para que as pessoas que estejam na casa, tanto encarnados quanto desencarnados, se emancipem. Uhum. E o que é emancipar-se no conceito tradicional? Né? É você ter as rédeas da sua vida na sua mão. Você tomar as rédeas da sua vida, você como espírito entender que você é o autor, né, das suas coisas, do seu futuro e por aí afora. Então, a partir daí, a casa começou a se transformar. Né? A gente começou com esse tipo de lema, né? Desenvolveu bem a casa. E a casa foi se desenvolvendo. Hoje, pelo amor de Deus, não dá nem para pensar no que era no ano de 95. Então eu vejo a casa espírita como este local, onde as pessoas chegam para elas terem condições de ter as informações necessárias e até as discussões necessárias, né? Para elas se emanciparem, para elas adquirirem a consciência, né? De que elas são os artífices, né? Do seu futuro, da sua vida e por aí afora, até espiritual. Sim. Né? E para os espíritos também. Que estão evoluindo, né? Muita gente se esquece disso. Então eu vejo a casa espírita dessa forma. Né? Eu estava falando aqui, né, que a gente vem percebendo que vem se transformando. Eu acho que a tecnologia, essa capacidade que a gente tem agora de ter várias informações, né, o tempo todo, em Facebook, em sites e por aí afora, isso está criando condições para que as casas se transformem, né? Porque se elas não se transformarem, elas não vão ter condições de continuar. E de atender esse público que está mais antenado, né, mais informado. Disse que antigamente as pessoas iam na casa espírita pela dor. Algumas continuam, mas hoje tem uma boa parte das pessoas que vão em busca de conhecimento, de entender, né, as verdades, se entender, né, o propósito de vida. E aí a questão é que muitas vezes as casas não estão preparadas para isso. Então acho que já passou da hora de os próprios dirigentes verem isso, porque a gente vê que muitas vezes eu vejo muito isso. Os trabalhadores chegam com esse modelo novo, com essas possibilidades novas, e às vezes eles encontram limitação na própria direção, que ainda não conseguiu ter esse olhar, ou se tem, não são todos, alguns, né, se prendendo àquele modelo anterior, como se fosse seguro continuar ali, mas aí se olha ao redor e cadê todo mundo, né, porque as pessoas foram, então o público está procurando, os trabalhadores também estão procurando casas que possam dar-lhes a oportunidade deles se mostrarem, né? Porque eu acho que se no primeiro momento você chega pela dor, como você disse que hoje no seu olhar não é mais a regra, mas a pessoa, depois que ela chega, ela já foi de alguma forma ajudada, auxiliada, ela quer ser útil. Sim, então, se a casa não oferece um curso para que ela possa trabalhar, ela vai procurar outro lugar. Então, a gente tem que atender a pessoa em todos esses momentos. Quando ela está precisando, depois dar o conhecimento para que ela possa alcançar essa emancipação, essa autonomia que ela precisa ter para ela caminhar pelos próprios pés, né? Agora, você falou dessa questão da dor, então
a casa espírita no Brasil, com o tempo, ela foi se moldando de uma forma que parecia uma igreja, né? Diferente, só não tinha lá as estátuas, o padre... Depende. Depende, né? Tem cara algumas que tem. sim. Mas a estrutura dela é tipo uma cópia do que é uma igreja, né? Por que se formou dessa maneira com o pensamento de Kardec, que é tão avançado, por exemplo? Porque não entenderam exatamente o que seria, né, esse lado do espiritismo de uma forma cultural, e assim, ainda hoje é assim, né, então acho que a maioria não entendeu essa mensagem que como o Herculano coloca, porque é como se você simplesmente mudasse o lugar e colocasse uma mensagem diferente mantendo aquele modelo, e na verdade não é isso, né, então a gente vê que a doutrina, ela é muito, assim, simples, se a gente for pensar, não precisa muita coisa, né? E eu acho legal que nesse livro, uma das coisas que eu acho muito interessante que Herculano coloca é a questão disso, de as casas espíritas, elas serem simples, né? Então, não ter essa preocupação com oferecer coisas que não precisa, sabe? Ou se preocupar com luxo. Eu acho que tem que se manter, tem que estar em condições de ser habitada, de segurança, principalmente. Eu acho que isso é muito importante. Mas a simplicidade, né? Olhando lá como foi o começo com Jesus, né? Naqueles lugares que ele ia... Não precisa de muitas coisas, né? Mas assim, as pessoas achavam que tinha que ter um modelo. Então vamos pegar o da igreja, tira algumas coisas que não precisa e segue aquele ritual, né? Tem que seguir aquele começo, então tem um roteiro mesmo que para as pessoas se prenderem, porque não entenderam a mensagem. Mas eu acho que tudo isso foi parte de um processo. E que hoje, como o Edson mencionou há pouco, as coisas estão mudando. Então, eu acho que a maioria talvez ainda se prenda a esse modelo de encontrar um jeito e fazer assim, né? Tanto que a gente vê isso fora de São Paulo, a gente vê as pessoas muito ligadas à USE, à federação. Então, você chega numa casa espírita, se ela não está vinculada a ninguém, ela não se sente segura. Porque ela tem que se prender a alguém, né? Diferente daqui, de Guarulhos, por exemplo. Eu vejo aqui que às vezes o pessoal fala, determinada casa não se vincula, ela não acha importante. Independente. Ela não quer, então não precisa, sabe? Então, mas fora daqui a gente vê muito isso. Então, exatamente esse cenário de alguém falar, olha, o modelo, mas... a gente não tem que seguir ninguém, a gente tem que ter autonomia, não é verdade? Então, eu acho que essa questão, eu acho que as federações, às vezes, elas mesmo que se chamaram a si essa responsabilidade, que eu nem sei se seria delas, se precisaria delas, né? Não estou fazendo crítica nenhuma, só trazendo uma reflexão, mas que, de alguma forma, contribui para isso ainda, né? Eu tenho que implantar um curso nos modelos de tal, não. Eu tenho que estabelecer uma forma de estudar, num método que vai me transmitir a doutrina. Eu não preciso seguir um modelo. Olha, se eu não seguir determinado modelo, eu vou sofrer o quê? Alguma reprimenda da federação? Isso não pode existir. Mas, infelizmente, isso, não vou dizer que aconteça reprimenda, mas de você ter que estar vinculado, tem muitos lugares ainda no nosso país que é assim.